Bom dia a todos, meus amigos, aquelas pessoas lá do Seringal, São Carlos, que muitas pessoas não me conhecem, outras sim, mas alguns não me conhecem. Eu sou Francisco Acarape, neto do José Acarape, filho do Jóia Acarape, uma Francisca Santana. E então estamos aqui para gravar esse vídeo, dar um grande testemunho sobre a minha vida, como aconteceu o falecimento do meu pai. Eu estava presente nesse dia. Você tocou nesse assunto que é muito comentado lá no interior. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu, que o seu pai faleceu e você sobreviveu. Conta pra gente, China, o que realmente aconteceu naquele dia. O que você lembra daquele dia que o seu pai faleceu? Pois é, o que eu vou falar aqui é um fato que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. E muitas pessoas podem dizer que foi o acaso ou o destino. Isso não existe, isso foi um milagre de Deus. Porque Ele diz que antes mesmo que nós nascesse, Ele já tinha nos escolhido para que nós sejamos profetas para as nações. Então naquele dia, meu pai trabalhava em agricultura e plantava uma praia, botava roça na praia, e daria 1h30 subindo um rio, e depois fazíamos o mesmo trajeto voltando. Nesse dia saímos de casa às 4h30 da manhã, 4 horas por aí, e ao chegar lá, a nossa roça toda na água. Então meu pai começou a arrancar a mandioca, e ali, já à tarde, uma canoa carregada de mandioca, viemos voltando, isso a partir de 1 hora. Ao chegar mais ou menos em frente ao Zé Rubi, ao Bananal, vocês que moraram lá conhecem, sabem mais ou menos onde ficava, acima de São Carlos. E aí se alagamos. O meu pai se desesperou, a canoa boiou emborcada. E aí ele se agarrou comigo. Primeiro de tudo, quando ele viu a canoa alagando, ele atravessou o remo na proa da canoa e disse assim: meu filho está sem jeito. E se abraçou comigo. O rio estava cheio, né? O rio, mês de janeiro, se eu não me engano, pelo dia 15 de janeiro, vocês sabem que está tudo alagado nessa época. Correnteza forte. Correnteza muito forte, muito banzeira, pororoca, né? Do ventre. E aí ele me abraçou e disse assim: filho, está sem jeito. Então saiu baixando comigo, fundando, tentando nos não afogar. Com o braço esquerdo me levantava e com o outro se apoiava em cima d'água. Então, China, a correnteza levou você para o outro lado, né? Passou próximo da casa da sua avó. Teve sorte de gritar e a sua avó ouvir. E quando você foi salvo. O teu pai afundou antes ou depois da boca do igarapé? Depois do igarapé. Ele me soltou, mas quando me soltou eu vi ele fundando e boiando assim perto de mim com os olhos muito arregalados, porque eu creio que ele estava desesperado, impotente, sem poder me ajudar, e ele morrendo, e na cabeça dele eu creio que ele morreu, achando que eu morri também. Mas ao passar em frente à casa da minha avó eu consegui gritar, e minha tia, a Maria Antônia, irmã do meu pai, que hoje mora aqui em Manaus, com meu primo Edilson, que mora em Porto Velho, saíram numa canoa e me resgataram. Os filhos do seu Chico Passa, não me lembro se foi JP ou Luiz, saíram num brick de 7 que eles tinham também para dar apoio. Meu avô saiu em outra canoa. Ao me pegar, a minha tia perguntou: meu filho, o que aconteceu com seu pai? Cadê seu pai? Eu disse: tio, papai morreu. Porque eu mesmo eu tinha 9 anos de idade, e eu tinha certeza do que tinha acontecido, porque eu via ele afundando e boiando e depois sumiu. Então foi assim que aconteceu. Fui resgatado. Depois o povo todo se mobilizou em procurar o corpo do meu pai. 3 dias de busca com malhadeira, anzóis. Naquele tempo o dono do São Carlos era o Raimundo Carneiro, pôs os homens que trabalhavam para ele para procurar, mas não foi encontrado. E ao 3º dia o corpo boiou, muito inchado. Ele estava de calça comprida e camisa da manga comprida quando nos alagamos, mas ele tirou a calça comprida, estava só de short, e a camisa estava estava aberta. Eu acredito que ele tentou tirar a camisa, mas não conseguiu. E muito inchado, a camisa estava toda aberta. Com o braço que ele tentava me apoiar, o braço esquerdo,
estava justamente assim, erguido. Eu acredito que ele morreu porque deu cãibra, que ele sabia nadar. Eu que não sabia nadar, sobrevivi, meu pai que sabia nadar muito bem, criado ali, acostumado a nadar, e veio a óbito. Mas eu creio que Deus já tinha plano para a minha vida. Por isso, eu também acho que a morte do meu pai foi uma morte muito dolorosa, porque se você vê o seu filho morrendo ali, ou sendo atacado por um animal, qualquer pai, qualquer mãe, dá a sua vida pelo seu filho. Meu pai impotente, sem poder me socorrer, que ele mesmo estava morrendo. Então é essa a minha história. Eu creio que vai ser muito gratificante para as pessoas ouvir e ver o testemunho do que Deus fez na minha vida. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós buscamos a todos os dias da nossa vida. O alagamento da canoa aconteceu mais ou menos em frente à casa do Zé Rubens, acima da boca do Igarapé, para quem conhece aquela região ali. E o seu pai afundou ali mesmo, e você foi em direção à casa descendo o rio, né? O seu pai, que sabia nadar, não aguentou, e você, sem saber nadar, sobreviveu por mais de 2 quilômetros descendo o rio Purus no meio da correnteza. Você acha que isso foi um milagre? Claro, não tem explicação. A única explicação é essa, milagre de Deus. Porque ali ele já tinha me escolhido para a sua obra. Eu creio nisso. Porque se não for Deus, quem seria nós? O que seria de nós sem Deus? Então, meu pai cansou, eu saí baixando o rio, fundando e buiando, sem saber nadar. E quando eu tentava gritar, ao passar já no Seringal, em frente ao São Carlos, a água tampava a minha boca. Mas uma das vezes eu consegui dizer: vó, me acorde. A minha avó, Albertina, que era a última casa do Seringal São Carlos, como todos sabem, ouviu e disse: o Jóia se alagou. China, essa história foi muito marcante lá no interior. Todos moradores de lá ficaram sem entender como que uma pessoa que sabe nadar morreu, e uma criança de 9 anos que não sabia nadar andou naquele rio Purus por mais de 2 quilômetros sem afundar. Você demorou quantos anos para entender que você tinha recebido um milagre? Foi de imediato que você passou a seguir a Jesus? Ou você demorou quantos anos para você entender que você tinha uma missão aqui, por isso você ficou vivo naquele dia? Até então, quando eu era criança, mesmo sem entender e sem conhecer Deus, sem conhecer a palavra, as pessoas sempre me perguntavam, mesmo eu criança, quem te salvou? E a minha resposta era dizer assim: Deus me salvou. Eu creio que Deus tinha esse propósito para a minha vida, porque depois de adulto, já com 40 anos, eu conheci a verdade. Lá em João 8:32, a palavra de Deus diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então eu creio que Deus planejou tudo isso para que ficasse um testemunho vivo que Ele me salvou, não foi o acaso. Mesmo depois de tudo que aconteceu, você passou a sua juventude ainda no mundo, né? E somente com 40 anos que você veio entender esse chamado. E assim, qual a contribuição que você deu? Você acha que você já contribuiu para salvar alguma vida? Você tem pregado? O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, eu vivi toda a minha juventude com uma pessoa, como as pessoas vivem, bebendo, noitada, indo para as festas, porque não conhecia a verdade ainda. Mas desde então, que eu comecei a conhecer a palavra de Deus, eu entendi que porque Deus fala para Jeremias, assim: Jeremias, antes que você nascesse, eu já tinha escolhido para você ser um profeta para as nações. Quando Deus determina que Jeremias vá a um certo lugar para pregar a palavra, Jeremias tinha 17 anos e diz assim: Senhor, porque eu sou uma criança, eu sou muito jovem, não sei falar. E Deus diz: vai que eu estarei contigo, porque a palavra não é sua. Toca na boca de Jeremias e diz: eu estou pondo a mensagem na sua boca. E é assim que nós conhecemos Deus, que Deus nos escolhe. Porque a palavra de Deus diz que não é nós que escolhemos Deus, e sim Deus nos escolhe. Lá no João 15:16 ele diz: não foi vocês que me escolheram, e eu sim escolhi vocês. Pergunta? Não, pai. Sobre você me perguntar, Chico, se eu já fiz alguma coisa para contribuir com a obra de Deus ou salvar vidas,
eu fiz muito pouco ao tão grande que Jesus fez ao dar a sua vida por mim e por você, lá no Calvário, na cruz, dando a sua vida para que nós, pelos pecadores, para que sejam salvos através da sua morte na cruz. Então, tudo que eu fizer durante toda a minha vida vai ser muito pouco. Eu pretendo estar a cada dia vivendo para Deus, vivendo sobre os princípios da palavra do Senhor e querendo mudar a cada dia como pessoa, como ser humano, sendo uma pessoa melhor, respeitando o meu semelhante, porque nós não podemos julgar os outros. A palavra de Deus diz que Jesus fala que ele veio para salvar o pecador e não para julgar. Então, lá no Tiago, capítulo 4, a Bíblia diz: quem tu pensas que é para julgar o teu irmão? Lá no Tiago, capítulo 4, versículo 12, você vai encontrar essa mensagem. Então, quem sou eu para julgar alguém? Às vezes apontamos o dedo, julgamos pela aparência. Então, esse não é o que Deus quer de nós. Ele quer que nós levemos uma palavra de conforto, de carinho. Muitas vezes as pessoas precisam só disso, uma palavra de carinho, de ânimo. Então, meu amigo China, muito obrigado pela sua entrevista. Eu sempre achei a sua história muito interessante. Você é uma pessoa que todos nós temos um carinho muito grande por você, porque nós presenciamos o que aconteceu, tá certo? Então, pode se despedir e deixar uma mensagem aí para os nossos amigos. Então, meus irmãos, esse testemunho, essa entrevista, não foi para exaltar o nome do homem, ou o meu nome, mas sim o nome de Jesus Cristo. Que todos que ouvirem esta mensagem, esses vídeos que nós estamos gravando, que faça da sua vida um testemunho, porque Deus fez na minha vida, pode fazer na sua. Muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas estão desanimadas, e precisa que nós sejamos testemunhos de Deus, porque Ele disse: vocês serão minhas testemunhas. Então, às vezes, o testemunho edifica a vida dos nossos irmãos, que todos venham ouvir e tomar como um milagre para nossas vidas.